E aí, comunidade? Eu sou a Aninha Pinheiro e está começando mais um Se Liga Feira. Aqui a gente sempre conversa sobre temas importantes, iniciativas que transformam vidas e serviços que impactam diretamente a população. Hoje, o nosso programa é sobre acolhimento, proteção e enfrentamento à violência contra a mulher. Quem conversa com a gente é Vanessa Cunha Boaventura, que é assistente social, pesquisadora acadêmica e atual coordenadora do Centro de Referência Maria Quitéria, em Feira de Santana. Com a trajetória construída dentro de políticas públicas, assistência social e estudos sobre gênero, Vanessa atua diretamente no fortalecimento da rede de apoio às mulheres em situação de violência. Seja muito bem-vinda, Vanessa. Olá, muito obrigada primeiro, pelo convite de estar aqui. Eu acho que espaços como esse são de suma importância para a gente disseminar conhecimento, para a gente poder alcançar inúmeras mulheres que estão por aí nos ouvindo e que muitas vezes desconhecem os seus direitos, desconhecem os serviços que a gente tem aqui no nosso município. Então, agradeço desde já. A gente vai começar falando da sua trajetória, né? Como eu falei, você tá ali dentro da assistência social, da pesquisa acadêmica, políticas públicas voltadas, para a questão da mulher. Como foi que você decidiu escolher essa área, né? Como é que isso surgiu na sua vida? Então, desde a minha escolha da profissão, eu me identifiquei muito com o serviço social, justamente pela garantia de direitos, da população. Eu sempre me identificava muito com isso, enquanto estava ainda no colégio, no ensino médio. E aí, adentrando a universidade, eu pude, desde o primeiro semestre, vivenciar o mundo da pesquisa. Sim. E aí, com essa vivência do mundo da pesquisa, essa minha trajetória acadêmica, ela foi sendo construída dia após dia. Minha pesquisa sempre foi muito voltada ao gênero e envelhecimento, Eu adoro estudar o envelhecimento também, e aí construí muito essa trajetória pautada no estudo do programa Bolsa Família à época, Sim. E o impacto disso na vida dos idosos. A gente sempre trazia esse diferencial, esse recorte de gênero, como impactava diretamente essas mulheres que muitas vezes não tinham renda, que muitas vezes não podiam acessar o mercado de trabalho porque tinham que cuidar dos serviços domésticos, e isso perpassa, por essa perspectiva de gênero na nossa sociedade, da gente ter ainda esse peso, do cuidado voltado à mulher e, ao mesmo tempo, a sobrecarga, da divisão desigual do trabalho que a gente tem. Logo após, eu fui diretamente para o mestrado, e aí o meu mestrado foi em estudos interdisciplinares sobre mulheres, gênero e feminismo, no qual eu fiz um estudo de gênero e geração, voltado também ao envelhecimento, mas a base principal do mestrado é justamente a gente discutir essas relações de gênero na nossa sociedade, e é importante que a gente compreenda isso quando a gente fala do fenômeno da violência, entender e situar que a violência, ela está nesse lugar da nossa sociedade que é extremamente machista, que é uma sociedade patriarcal, que a gente ainda tem um homem como centro, do poder mesmo, dentro de todas as relações sociais, que a gente tem essa divisão desigual, salarial, do trabalho. A gente tem também essa centralidade de dominação masculina ainda sobre o feminino, e com isso, consequentemente, levam a essas instâncias de violências, das diversas violências que acontecem muito mais no âmbito doméstico, mas também no meio público. E aí eu fui, nessa trajetória enquanto assistente social, primeiro na saúde, no Núcleo Ampliado de Saúde da Família, que é o NASF. Atuei aqui no município por 5 anos, e aí a gente atende, as várias situações sociais, da população, das unidades de saúde que a gente atuava, e dentre uma delas sempre a violência também aparecia. Sim. Não deixa, a saúde também é uma porta de acolhimento e que atende, e a gente precisa inclusive sensibilizar os profissionais para terem esse olhar diferenciado, para poder identificar as mulheres que estão sendo vítimas de violência, e dar o devido direcionamento. A gente fala sobre violência contra a mulher, algo estrutural, também, tal qual quando a gente fala ali sobre racismo, por exemplo, Então, quando a gente pensa também em algo que é histórico, que vem lá de trás, e o quanto que é importante a pesquisa e a acadêmica nesse sentido, Pensar que quanto mais a gente estuda sobre, a gente consegue debater, a gente cria espaços para mudar, essa perspectiva,
essa visão e como as pessoas atuam mesmo, né, no dia a dia. Então, hoje, as pessoas às vezes costumam dizer, né, que parece que hoje tudo é sobre isso. Mas, na verdade, a gente sempre teve, né, esses sinais, só que hoje a gente consegue debater mais sobre. Exato. Então, por isso é que dá essa impressão, né? Mas o quanto que é importante mesmo a gente criar espaços para dialogar sobre isso, né? Para que todas as mulheres, elas possam enxergar, né, esse poder que elas têm e que elas possam também se proteger, Exato. né? E aí a gente vem dessa perspectiva, né, que o conhecimento, ele é poder e o conhecimento, ele é libertador. Sim. Então, eu acredito, como uma parte da população muitas vezes não tem acesso ao conhecimento, cabe a gente, né, quando tem a oportunidade de acessar uma universidade, quando tem a oportunidade de estar no mercado de trabalho, fazer esse compromisso de disseminar esse conhecimento. Sim. Né? Então, a gente está ali no serviço atuando, a gente pode fazer uma sala de espera, né, de estar conversando ali com as pessoas que estão naquele momento aguardando algum atendimento, mas trazendo essa sensibilização, porque a partir daí, quando a gente fala com a linguagem acessível, quando a gente dá exemplos, as pessoas conseguem identificar, eu conheço alguém que está vivenciando essa situação, eu talvez esteja passando, né? Deixa eu procurar, deixa eu me aproximar ali para tirar uma dúvida específica. Então, o conhecimento, né? Ainda que a gente semeie uma sementinha, mesmo que a sala esteja cheia, a gente acha que ninguém está olhando o que a gente está falando, mas a gente está sempre disseminando, né? E germinando uma semente ali. Com certeza. E essa semente, ela vai nos trazer, né, frutos, ainda que a nível pequeno, mas eles podem, aos poucos, sendo multiplicados. E aí é importante que a gente faça, né, essa disseminação de informações sobre diversos temas, né, e muito sobre a violência que muitas vezes foi silenciada. Sim, pensar que muitas das nossas vitórias, né, pensando ali no feminismo mesmo, foi feito aos pouquinhos, né? Sim. Então, se hoje a gente tem direito a muitas coisas, né, é muito porque lá no início teve uma sementinha que foi germinada, né? Você tocou até num ponto que eu falo muito, em um dos eventos ano passado lá em Pintadas, teve uma senhora que ela virou bem assim, eu adoro debater sobre o tema, eu gosto de conhecer sobre a violência contra a mulher, mas eu não sou feminista. Só que aí a gente vem, né, daquela questão que as pessoas têm uma visão do radicalismo do feminismo. Óbvio que o feminismo ele tem várias vertentes, né? E aí as pessoas acham que ser feminista é ser contra homem, né? Ser feminista é não suportar, é querer ser igual ao homem, né? Se igualar em exatamente todas as... Enfim, a gente precisa entender que ela eu falei, a gente tentou sensibilizar, né? A senhora é feminista. A senhora é feminista a partir do momento que, se a senhora inclusive está aqui hoje, né, pela sua idade, se a senhora tem a oportunidade da fala, se a senhora tem a oportunidade do voto, a oportunidade de sair de casa para trabalhar, isso tudo foi fruto do feminismo. Sim. Né? E a gente não pode esquecer que esses lugares que a gente ocupa ainda hoje, ainda que a gente ainda precise ainda alcançar muito mais espaços, são frutos dessa vertente feminista, né, que construiu e buscou a luta pelos nossos direitos e que a gente ainda precisa caminhar muito e se fortalecer. E o que eu percebo na nossa sociedade é que a gente tem perdido muito essa força de coletividade. Sim. Né? A gente tem cada vez mais individualismos, a gente tem cada vez mais, de uma forma mais, as pessoas estão muito mais radicais nas suas individualidades do que entender que a gente conquista as coisas a partir do coletivo. Então, não é porque eu não vivencio a violência que eu não vou estar à frente da luta contra a violência contra a mulher. Então, a gente precisa entender que o que é do outro também é meu. Sim. Né? E a gente só conquista melhorias, a gente só teve a Lei Maria da Penha porque alguém, né, vivenciou um caso, né, abrupto de violência, mas que apesar daquilo tudo, apesar de ter ficado numa condição de cadeirante, ela ainda foi lutar pelos direitos, mas não foi só dela. Ela chamou a atenção ali, a gente precisa de mais legislações, a gente precisa fortalecer, então a gente ainda precisa dessa sensibilização coletiva, sobretudo, que a gente tem perdido um pouco na nossa realidade, né? Infelizmente. Infelizmente, eu concordo também um pouco com isso. Muitas vezes eu trago essa ideia, assim, né, na minha fala, por exemplo, eu sempre falo, né, de comunidade, porque eu entendo mesmo que a gente só consegue construir as coisas no coletivo. Então, é uma coisa que eu sempre repito no meu dia a dia mesmo, para que eu nunca esqueça, né, o quanto que isso é importante.
Mas voltando ali um pouquinho, você falou sobre o NASF, você falou sobre o CRAS, né? Alguns projetos sociais que fizeram parte da sua trajetória. Como é que essas experiências contribuíram, né, para a profissional que você é hoje? Então, a cada oportunidade, somos atravessados por várias experiências e por várias pessoas, né? Sim. E aí eu falo que o meu processo de vida é um processo de constante conhecimento. Apesar de ser professora, né? Hoje, quer dizer, desde 2014 eu ensino no ensino superior. Sim. Eu falo sempre com meus alunos, enquanto eu tiver vida, eu irei conhecer. Né, eu irei buscar. Então, eu conheço a partir de leituras científicas, mas eu conheço a partir das experiências vividas, das experiências compartilhadas, né, das histórias de vidas que me atravessam nesse processo, né, em ocupar esses espaços, de estar ali, muitas vezes indo até contra o sistema, né? Porque eu brinco que se você for perguntar algumas referências minhas em alguns lugares que eu passei, tem gente que vai dizer, ela aqui questiona, eu sou aqui questiona. Eu sou aqui, eu entendo que a gente precisa, né, cumprir regra, mas eu entendo também que a gente precisa buscar muito mais Sim. do que aquilo que muitas vezes é ofertado. De quando algumas coisas não estão corretas, a gente vai até o fim para defender o que é o correto. Até porque no meu compromisso ético profissional, a gente assume esse compromisso com a sociedade, a gente assume esse compromisso com a garantia de direitos, né? Então, em todos os espaços eu busco aproveitar que eu tenho a oportunidade de estar ali e que muitas pessoas talvez não tenham essa Sim. oportunidade e dar o meu melhor, né? Então, para mim, a base mesmo da minha trajetória é o buscar, é ter a humildade. A gente precisa ter sempre essa humildade. Eu cheguei agora no CRAN, falei com as meninas, apesar, algumas pessoas falam, você tem mestrado. Apesar do mestrado, mas eu estou aqui para conhecer. Eu passei por cada espaço, em cada espaço, a primeira coisa que eu tenho que fazer é buscar conhecer aquela política que eu estou atuando. Porque a gente, na formação, a gente aprende de forma generalista. A gente tem disciplinas específicas, aprende um pouco, mas a prática, ela é diferente. Sim. Na prática, a gente tem outras realidades. Então, apesar dessa bagagem, eu falei com todas as meninas, né, que eu cheguei no CRMQ, eu estou aqui para continuar o legado de todas que já passaram por aqui, mas para aprender com elas. Sim. Muito mais do que eu estou aqui para passar meu conhecimento. Não sou detentora de conhecimento, estou ali para compartilhar, para aprender, né? E se a gente não se coloca nesse lugar de eterno aprendiz, né? A gente muitas vezes pode se perder em nossa atuação. Com certeza. Então, a minha base é buscar cada vez mais conhecer. Então, se eu não sei, vamos recorrer a quem sabe, vamos buscar na legislação, né? Não tenho vergonha de estar recorrendo a ninguém, nem dizer, isso aqui eu não sei. Porque a gente está sempre, né? Se a gente souber tudo, a gente pode até morrer. Porque o conhecimento, ele muda o tempo todo. Sim. Então, eu me coloco sempre em todos os espaços nesse lugar. Então, cada lugar, eu venho com cada experiência e estou de coração aberto para aprender em todos os outros lugares que eu vou ocupando. Afinal de contas, o mundo é movido pelas perguntas também, né? Exato. Queria trazer agora um pouquinho sobre o CRMQ, né? Que é o Centro de Referência Maria Quitéria. E que você agora é a atual coordenadora. Então, para quem está em casa, né? Para quem não conhece, qual é o papel, né, desse espaço? O CRMQ, né? Que aqui em Feira a gente conhece como Centro de Referência Maria Quitéria, ele é um CRAM, que é um Centro de Referência de Atendimento à Mulher. Ele está vinculado à Secretaria de Política para as Mulheres aqui no nosso município, né? A prefeitura, a partir dessa secretaria, tem o equipamento do CRMQ. O atendimento ao CRMQ é voltado para o acolhimento e atendimento das mulheres que são vítimas de violência, né? Lá nós dispomos de uma equipe interdisciplinar, que é composta por assistente social, por psicólogas, por pedagogas e também pelo jurídico, né? Por uma advogada. Nessa equipe, a gente faz o acolhimento inicial dessas mulheres, um acolhimento humanizado, uma escuta qualificada para poder identificar as demandas dessas mulheres, né? Ainda que a gente atenda mulheres em situações de violência, cada mulher é atravessada por essa violência de uma forma, então a gente precisa ter esse olhar atento, né, ao que é verbalizado, mas também ao que está nas entrelinhas, né, que muitas vezes essa mulher não consegue falar. Então não é um trabalho pontual, chegou, foi atendido e caminhou
e pronto, Sim. não. É um trabalho continuado, né? Ela vai passar por vários atendimentos. Se essa mulher chega ali, ela ainda não fez a denúncia, ela não tem ainda a vontade ou a segurança de fazer a denúncia por várias situações. Vai ser feito um trabalho, né, de sensibilização dessa mulher, explicando, sobretudo, a partir da perspectiva do risco que ela pode estar correndo para que ela faça essa denúncia. Claro que a gente respeita também, né, a vontade dela, a vontade da mulher, ela é fundamental, ela precisa ser respeitada também nesse processo. Então, vai ser trabalhado com a psicóloga, um acompanhamento, né, para trabalhar tanto os traumas e as consequências da vivência dessas violências, como também essas sensibilizações, esse fortalecimento, porque também os dias, né, a gente vão ter dias que estão melhores, outros não. Sim. A gente tem atividades em grupo que são realizadas nos dias de terça-feira, hoje à tarde, por exemplo, tem grupo, e aí, nesse grupo, as pedagogas, elas trabalham temáticas relacionadas à violência contra a mulher, mas também temáticas de empoderamento, a gente tem parcerias com algumas instituições, algumas faculdades que aí fazem algumas atividades lá, então, alguns dias atrás a gente teve atividade de massoterapia com educadora física, um momento de corte, então a gente também proporciona algumas atividades voltadas à autoestima, falamos sobre a importância delas no mercado de trabalho, e aí a secretária que conseguiu instituir um programa em parceria com a Casa do Trabalhador, de que quando essas mulheres elas demonstram para a gente que elas têm interesse de serem inseridas ou reinseridas no mercado de trabalho, elas terão prioridade nessas vagas do trabalho. Então é feito um conjunto de trabalhos para esse atendimento de forma integral, continuada e visando a garantia dos direitos dessa mulher. E existe um perfil de demandas que chegam para o centro de referência? Existe esse perfil que mais chega? Sim. A maioria que chega, muitas vezes, vem apenas identificando a violência física que elas vivenciaram. Sim. Né? Então, primeiramente, a gente tem um perfil de etário, atendemos a partir de 18 anos, mas um perfil maior de atendimentos vem de 25 anos até 48 anos, é o que a gente tem uma maior demanda registrada nesse primeiro trimestre desse ano, certo? Dos atendimentos novos, mas a gente tem muita gente mais velha que às vezes vivencia violência e só agora teve a coragem de denunciar também. Sim. Né? São mulheres, em sua maioria, que são mães de família, não necessariamente o filho pode ser desse agressor, às vezes está num segundo ou terceiro relacionamento, enfim, ou não ter filho nenhum com o agressor, mas uma boa parte tem filhos com esse agressor. A gente tem mulheres, eu falo assim, algumas pessoas acham, são mais as mulheres que não têm escolaridade. A gente tem uma variação muito grande de nível de escolaridade. Então, temos mulheres que realmente não têm escolaridade, mas temos mulheres que terminaram o ensino médio, temos mulheres de nível superior com especializações, mestrados, doutorados, que também, né, são encaminhadas para fazerem um acompanhamento lá. Então, de mulheres que muitas vezes vivenciaram em cárcere privado por 2, 3 anos ou mais, mulheres que sempre foram proibidas de trabalhar, né, porque eram controladas o tempo todo por esse agressor, mulheres que além de sofrerem a violência viam suas filhas sendo violentadas. Então, assim, são casos absurdos, né, de ter casas que são ateadas fogo, muitas vezes com elas dentro, mas algum vizinho que socorreu. Então, são histórias de vida que a gente pensa, né, só vejo em novela, só vejo em jornal. Distante, né? É tão próximo da gente, a gente não imagina. Né? Então, esse foi um ano, assim, que a gente viu muito falar sobre feminicídio também, né? Você falar que os dados, eles estão grandes, não me surpreende, porque esse ano foi um ano em que eu ouvi muito essa palavra, por exemplo, né? Feminicídio. E, assim, todas as vezes que eu ligava a TV no noticiário, tinha pelo menos uma notícia. Então, realmente, assim, é assustador, mas que bom que existe, né, um centro de referência, um local que elas podem ser acolhidas, né, ter esse atendimento especializado. A gente sabe que também, para o enfrentamento à violência contra a mulher acontecer, tem uma união de serviços, né, ali. Então, como é que funciona essa intersetorialidade, né, de rede de atendimento? A gente tem uma rede de proteção, né, de atendimento integral às mulheres que são vítimas de violência. Essa rede ela é formada pela Secretaria da Mulher, pelo CRMQ, né, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, pela DEAN,
pela Ronda Maria da Penha, pelo Ministério Público, Defensoria Pública. A gente tem também os balcões de justiça das universidades que dão um apoio muito grande a gente. Temos os serviços de saúde, né, os serviços de assistência social, CRAS, CREAS, as casas-abrigo. Então, assim, o tempo todo a gente está em diálogo, né? E aí esse diálogo não é apenas como forma de mostrar a gente está se reunindo, né, para dizer que a rede funciona. Não, a rede funciona. A gente está ali fortalecendo as ações, fazendo campanhas junto, né, tentando levar, por exemplo, para as demais instâncias como deve ser um atendimento voltado a essas mulheres, porque não necessariamente a porta de entrada vai ser direto o CRMQ. Muitas vezes a porta de entrada é a unidade de saúde, é um CRAS, é um CREAS que está dentro do território. Então, esses profissionais, eles precisam estar aptos, capacitados para tal. As escolas também são muito parceiras. Tem mães que muitas vezes, né, vão criando esse vínculo com a escola e talvez o pedido de socorro vai ser ali naquela escola. A gente pensa, só vê a violência contra a criança. Muitas vezes tem mães que pedem socorro e a gente teve um caso de uma assistida que o que ela conseguiu fugir do cárcere justamente pedindo socorro em uma escola dos filhos. Foi um único momento que ela teve a oportunidade de sair e aí ela chegou lá e pediu esse auxílio. Então essa rede, ela atua dessa forma intersetorial, dialogada, com encaminhamentos, não entendendo que fazer um encaminhamento significa que eu não vou mais acompanhar aquela mulher. Pelo contrário, a gente pode marcar, a gente pode discutir esses casos, vai ao próprio Ministério Público discutir casos, a Defensoria vê como a gente pode fazer para agilizar. A gente sabe que, infelizmente, o sistema de justiça, a gente tem uma dificuldade no sentido da morosidade diante das demandas que existem. Sim. E aí, por isso que a gente está o tempo todo se aproximando desses espaços jurídicos como uma forma da gente, né, tentar ao máximo que esses processos eles sejam mais ágeis, que a gente consiga dar uma atenção maior em relação a isso. Porque a gente sabe que a efetividade da justiça é o que dá um pouco mais de segurança a essas mulheres, né? Sobretudo em relação às medidas protetivas e ou às tornozeleiras eletrônicas que alguns dos agressores, eles têm. E existem muitos desafios, com certeza, né, nesse processo. Quais são os principais deles, assim, que vocês enfrentam, né, pelo serviço e pela rede também de proteção das mulheres? Então, pelo serviço, vem desse processo, inclusive, dessa sensibilização dessas mulheres, né, delas conseguirem entender, tem algumas que conseguem, mas delas conseguirem entender também quais tipos de violências elas estão vivenciando. Uma das maiores questões é ter esse trabalho continuado para que essas mulheres não retirem a queixa, porque a gente sabe que esse homem, muitas vezes, ele tem acesso, ele vai fazer ameaças, né, sobretudo quando tem relações com filhos, e aí faz uma ameaça, aí ela fala, não, ele mudou, né, não, ele realmente está mudando o comportamento, ele está mais carinhoso, amoroso, aí vai lá, tira essa queixa. Então é uma questão que a gente tenta trabalhar muito com essas mulheres, porque às vezes ela acha, aconteceu com a outra, mas não acontece comigo. E a gente vê o número de feminicídio que tem alarmante, conforme você falou. Sim. Então esse é um desafio muito grande. A própria questão da gente tentar que os outros órgãos também notifiquem as violências, né? Senão a gente tende a ter uma subnotificação e de não ter esses dados reais, né? Agora, por exemplo, eu sou um pouco sistemática, eu falo com as meninas, e aí eu comecei a construir junto com a equipe fluxogramas de atendimento, tanto interno quanto para a gente socializar e disseminar com as outras instituições. Então, como você vai agir em caso de receber uma mulher que é vítima de violência? Porque aí a gente vê que alguns serviços, eles têm essa dificuldade, tanto de identificação quanto de encaminhamento. Sim. E quais casos específicos encaminhar para o CRMQ? Porque tem coisas que talvez não sejam do âmbito do CRMQ. Então, quando é uma adolescente, não é o CRMQ que faz esse acompanhamento, já encaminha para a gente evitar que essa mulher passe por vários serviços, porque aquele processo de relato, ele é doloroso. Então, a cada lugar que você vai falar, mais vai uma ser vez, uma dor, né, para ser trabalhado. Então, a gente está fazendo esse fluxograma nesse sentido, e após finalizarmos, a gente já apresentou uma parte à secretária, ela vai oficializar e a gente vai disseminar nesses órgãos, né, para a gente fortalecer cada vez mais. E a gente tem esse desafio, né, que algumas mulheres muitas vezes desacreditam que, de fato, esse homem vai ser punido, né? E a gente não tem um controle sobre isso, mas a gente tenta trabalhar o máximo próximo a esses sistemas, né, judiciais,
para que essas mulheres tenham realmente a sua garantia, né, de proteção efetivadas. E algumas que, quando estão em situação de risco e não querem ser abrigadas. Agora a gente já tá ali caminhando pro finalzinho, né, da nossa conversa. Então, acho que se você pudesse deixar uma mensagem para as mulheres que estão assistindo a gente, né, para as mulheres de casa, que mensagem você deixaria? Então, gente, eu acredito, né, falando no sentido da nossa dignidade enquanto mulher, todas nós somos livres, né? Todas nós temos o nosso potencial. Eu acredito que temos uma força também que, apesar das fragilidades da vida, com essa força a gente consegue superar qualquer dificuldade. Em caso de estar em um relacionamento tóxico, um relacionamento violento, lembrem-se que vocês têm uma rede de proteção, que ainda que as pessoas achem que essa rede é falha, essa rede ela funciona, que a gente está ali para lhe acolher, que a gente está ali para lhe proteger, a gente está ali para poder encaminhar e dar para você essa dignidade mesmo de você poder viver a sua vida com liberdade, né? A violência, infelizmente, ela assola a nossa sociedade, mas nós podemos romper e proteger. E não se calem, não silenciem, a gente também é responsável por quem está ao nosso lado. Poder cuidar também dessas pessoas que muitas vezes estão fragilizadas e ajudar e dar o apoio que é essencial nesse momento, né? Somos mulheres livres, lindas, né? E que podemos seguir a nossa vida da forma que a gente quiser. Então é isso. Vanessa, muito obrigada, né, por compartilhar com a gente informações tão importantes e por fortalecer, né, o cuidado, a proteção, né, às mulheres aqui em Feira de Santana. E você aí de casa que nos acompanhou até aqui também, né? Lembre-se que pedir ajuda também é um ato de coragem. Então, se você aí estiver precisando de ajuda, não pense duas vezes, né, em buscar todos esses canais que a gente tem hoje. Exato. Não é mesmo? Com certeza. Muito obrigada, Aninha, por esse espaço, né? Que esse programa alcance milhares de mulheres e que a gente consiga cada vez mais fortalecer essas mulheres, né? Para o seu empoderamento e também para a sua vida com dignidade. É isso aí. Obrigada e até semana que vem, né? Até.